casa de Caifás. E enquanto Jesus era julgado, Pedro estava no pátio. E arguindo sobre se conhecia Jesus, ele responde que não conhecia e por fim chega até a jurar. E aí se cumpre o que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Quando Pedro negou pela 3ª vez, Jesus olhou para ele e o galo cantou. Ele então se lembrou das palavras do Senhor e saiu, chorou amargamente. Arrependido de seus pecados, de haver negado o Senhor, Pedro teve pleno perdão e mais tarde vai dar a própria vida pelo Senhor, como diz a tradição. Ele foi morto, crucificado e de cabeça para baixo, porque não achava razoável ser crucificado como o seu Senhor. Louvado seja Deus por este lugar em que outra vez Jesus está a olhar para nós, para fazermos sentir os nossos pecados e para levar-nos a chorar amargamente, buscando o perdão para os nossos pecados e a nossa recuperação diante dele. Traído por Judas, que está mencionado no Salmo 87, a respeito deste lugar. Que o Cristo não age no lugar escuro. E se atualmente Cristo passou a noite depois de ter traído por Judas no Jardim das Oliveiras. Nós temos os salmos aqui. Se quer ler o Salmo 87 da Bíblia, que está escrito a respeito deste lugar. Senhor Deus meu, de dia clamo, grito de noite diante de ti. Contado entre os que baixam a fossa, sou como um homem acabado. Este é um dos salmos messiânicos. E tens lançado no profundo da fossa, nas trevas, nos abismos. Tens-me afastado de mim, a meus conhecidos. Cercado estou e sem saída. Eu clamo a ti, ó Senhor, todo dia, tendo minhas mãos elevadas a ti. Se fala na tumba de teu amor, de tua lealdade no lugar da perdição. Infeliz e em agonia estou desde minha infância. Tenho suportado teus terrores e já não posso mais. Tens afastado de mim os companheiros e amigos. São minha companhia as trevas. Minha companhia são as trevas. Jesus, em sua solidão, abandonado pelos seus discípulos, aqui se encontrou pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Louvado seja o seu nome. Este é o túmulo de Davi, que escreveu os Salmos. De Jerusalém é o palácio de Herodes lá em frente. Aqui esteve o rei Herodes quando os reis magos chegavam a Jerusalém, agora à direita o palácio, e perguntava onde está o rei, nascido rei dos judeus, que era aqui o rei Herodes. Ele falou: não tem outro rei, eu sou o único rei. À direita se está olhando, está mirando ao palácio de Herodes e a torre de Davi, e também a porta de Jaffa, e também chamada Citadela.
À direita, uma parte das muralhas de Jerusalém. Mas o palácio é da época romana, tudo isso aí da época romana, construído no ano 20 a.C. que foi totalmente destruído no ano 70 por Titos. Este trabalho das muralhas de hoje é um trabalho dos turcos, do sultão Suleiman, 1542, com 7 portas. Estamos na caverna onde teria nascido João o Batista, de Isabel e Zacarias. Recebido o aviso do anjo de que seria Isabel mãe, aqui em Carém nasceu João o Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, que preparou o caminho do Senhor, cujo lema, cuja razão de viver, bem pode ser o nosso lema, quando ele via os seus discípulos bandearem para Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Isto é, que Jesus cresça em nossa vida e que nós mesmos diminuamos para que ele reine. Amém. Pronto. Esta é a famosa oração Benedictus, a oração a propósito de João o Batista. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou e remiu a seu povo, suscitando-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, segundo o havia predito desde a antiguidade pela boca de seus santos profetas. Segue a bela mensagem de Lucas 1, 68 a 79, em várias línguas, nesses painéis diante de nós. Com seus discípulos, instituiu a ceia do Senhor. Aqui, além de celebrar a ceia, Jesus comunicou preciosos ensinos. Aqui ele fez a oração sacerdotal, registrada em João capítulo 17. Foi neste lugar, provavelmente uma reconstrução feita do século XII, foi neste lugar que se reuniram os discípulos. E aqui, enquanto oravam, receberam o Espírito Santo, saíram para falar em outras línguas e alcançar 13 nações, então representadas na festa de Pentecostes. Nós rendemos graças a Deus por este lugar e pelo amor de Cristo que disse ao instituir a ceia: tomai, comei em memória de mim, bebei dele todos, todas as vezes que o fizerdes, fazei-o em memória de mim. Louvado seja o Senhor pelas lembranças que este lugar nos traz a todos. Vamos orar ao Senhor. Pastor Daniel, pode orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de conhecermos este lugar. Sabemos, ó Deus, que nessa região, provavelmente o quarto deste prédio, agora, ó Deus, os teus discípulos, os discípulos de Jesus Cristo, juntamente com ele, se reuniram para a última ceia. Quando o Senhor Jesus Cristo declarou palavras importantes e significativas, tanto para a vida dos discípulos como para a nossa vida agora. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu povo tem a oportunidade de realizar esta ordenança até os dias de hoje. Aqui temos uma entrada, o nosso amigo está entrando, baixando a cabeça para entrar até o túmulo de Lázaro, que tem 24 degraus, conduz a uma habitação quadrada, segundo a tradição, que aqui Lázaro foi enterrado. E aqui Cristo chamou Lázaro 3 vezes. Aonde tive parte é a ressurreição de Lázaro dentre os mortos, aqui em Betânia. Estamos numa aldeia chamada Betânia. Se quer descer agora, tem cuidado, porque tem degraus.
Cuidado os degraus aqui. Ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus disse a isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vocês, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4